Bem, quero desejar um bom dia aos munícipes aqui presentes, em especial do bairro Estância Porto Velho, e aos nossos representantes que ocupam esta casa. Meu objetivo aqui é apresentar o nosso bairro. Muitos de vocês já estiveram presentes no bairro e viram os nossos problemas. E outros talvez não conheçam com tanta afinidade. Bem, vou falar um pouco do bairro, só para vocês entenderem o que é a Estância Porto Velho. Ela foi criada em 1958, portanto é um bairro com 61 anos de idade, tá? E mesmo assim é incrível como muitas pessoas da cidade não conhecem o bairro. Tá? No bairro existem 325 propriedades com metragem entre 1.000 e 2.000 metros quadrados, possui 7 estradas não pavimentadas, não possui rede de esgoto, tá? Possui um lago com 1 quilômetro de extensão, 23 nascentes, dados do IGC, e está a montante da coleta de água do município de Jacareí. Tá? Esses dados demonstram a importância do bairro Estância Porto Velho no município. O motivo principal de eu estar aqui hoje é em função do direito de ir e vir. Tá? O problema de acessibilidade das nossas estradas. Há 61 anos que é feita a manutenção em nosso bairro. E mesmo assim, essa manutenção ela não tem sido feita com qualidade. Eu acredito que não é por incompetência das pessoas que o façam, mas sim pela falta de conhecimento dos problemas que ocorrem no local. Tá? Então, é necessário que converse com a sociedade, tá? Com os moradores do bairro, porque os moradores conhecem, eles sabem onde estão cada buraco no bairro e o que leva aquele buraco a ser criado. Então, diante disto, foram feitas várias reuniões, inclusive com a presença de nossos representantes vereadores, de representantes da infraestrutura e dos moradores da Estância Porto Velho. Essas reuniões possibilitou criar um relatório. Esse relatório apresenta os problemas que ocorrem no bairro, tá? E possíveis soluções desses problemas, inclusive com fotografias de cada um desses pontos. Bem, eu vou pedir que coloque o slide, só para vocês terem uma ideia, o slide número 7, por favor. Isso. Vou pular um pouquinho à frente. Isso. Nesse slide, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mostra uma foto aérea do bairro, onde é possível visualizar o lago em toda a sua extensão, assim como todo o bairro. Nessa imagem, foi pontuado e enumerado cada um dos pontos problemáticos. Tá? E esses pontos, eles vão desde o panorama, tá, a estrada Galdino, até a estrada que liga o Bandeira Branca. Então, vamos lá. Principais problemas que ocorrem. O que eu vou falar parece muito simples, tá? Vocês vão falar, poxa, mas por que esse morador ele fala sobre situações tão simples, tá? E não são resolvidas? Uma delas, como nós
como as nossas estradas são estradas não pavimentadas, ou seja, estradas de terra, quando chove, as águas atravessam essas estradas. Tá? Então, se elas atravessam, elas rasgam a estrada, elas fazem valas. Tá? E com isso, não é possível que nós possamos trafegar no bairro, impossibilitando o tráfego de veículos. Soluções relativamente simples, que é o abaloamento das vias, tá? Ou seja, as águas elas devem correr nas laterais dessas vias, tá? E não atravessar essas vias. E em todas as manutenções, elas não são feitas dessa maneira. Nós já temos conversado com a infraestrutura já há algum tempo e, sensivelmente, nós notamos alguma coisa buscando essas soluções, mas elas ainda não são suficientes. Tá? Outros locais onde nós temos um volume de água grande, é necessário que se coloque canaletas em alguns trechos para que essa água não rasgue essas vias. Tá? Então, são soluções, falo, poxa, mas é tão objetivo, há 61 anos que ninguém consegue resolver. No bairro, em certo momento, diante desse descaso, nós conseguimos arrecadar um volume de dinheiro em festas locais, onde nós conseguimos colocar tubos na travessia e não na lateral, que não funciona, tá? Já experimentamos e não funciona, mas nas travessias em 6 pontos. Situação essa que resolveram esses problemas, com exceção de um deles que entupiu. Tá? Então, se é possível alguns moradores se unirem e resolver um problema, tá? Utilizando seus próprios esforços, por que não a prefeitura, tá? Resolver o problema? Então, é possível. Tá? Se nós fizermos com muito pouco investimento, é possível a prefeitura resolver o nosso problema e não termos que esperar mais 61 anos para que ele seja resolvido. Tá? Eu peço que avance os slides para que seja possível avaliar como foi feito o relatório e como não é difícil resolver os problemas. Tá? Vamos colocar aqui um deles, o slide número 8. Tá. Então, nesse slide, o que nós temos? Nós temos um volume de água descendo a estrada Galdino, onde ele pega uma energia muito grande, tá? Quem conhece um pouco de águas fluviais vai poder entender o que eu estou falando. Então, se você tem uma água correndo numa estrada onde tem uma declividade, quanto mais longa for essa estrada, maior vai ser a energia potencial na parte baixa dessa estrada. Ou seja, ela vai começar estragando e vai fazer um estrago enorme no final. Então, nessa estrada aqui, já foram feitas algumas vezes, mas sem grande qualidade, alguns desvios dessas águas. Mas esses desvios foram feitos com pequenas valas na ordem de poucos centímetros, 20, 30 centímetros, e na primeira chuva que vinha, jogava alguma sujeira ali e parava de funcionar. Tá? Então, são situações que funcionam. Atualmente, foi feita essa tentativa, mas ainda precisa ser melhorado esse trabalho para que a solução seja definitiva. Outro ponto, logo abaixo, na Galdino ainda, no slide número 9, tá? Existe aqui uma junção entre a via pavimentada e a via não pavimentada.
Toda a água que vem do panorama pela via pavimentada, ela desemboca nesse pequeno trecho aqui da estrada, que é não pavimentada, onde rasga essa via e fica muito difícil o tráfego de veículos. Tá? Recentemente, foi feito um trabalho que foi colocado um asfalto, porque o degrau estava muito alto nesse ponto, para que os carros conseguissem subir a via pavimentada. Tá? Foi um trabalho excelente que foi feito. Uma pena que os executores não se atentaram que não bastava apenas fazer esse trabalho em 3 metros da estrada, e sim em 6 ou 7 metros. Tá? Se houvesse estendido esse trabalho, teria resolvido esse problema não ocorreria durante muitos anos à frente. Tá? Então, vocês podem ver que as soluções, elas são relativamente simples. Tá? É uma questão de desenvolver um trabalho com qualidade, com seriedade, com foco, e conversando com a comunidade para entender realmente quais são os problemas da sociedade. Tá? Sendo feito isso, certamente a prefeitura não vai gastar o nosso dinheiro. Vocês têm que pensar no seguinte: a cada momento que se desloca um grupo de máquinas e um grupo de trabalhadores para desenvolver uma manutenção, isso é caro, tá? Sai dos nossos bolsos. Se nós fizermos um trabalho que vai durar 3 anos e que não precisa fazer 6 vezes, 9 vezes, com certeza nós estaremos economizando. E não só economizando, nós estaremos resolvendo o problema. Tá? Então, por que não resolver o problema gastando menos? Não é muito mais simples? Tá? Na maioria dos casos, basta abaular as vias. A máquina já está lá, não vai gastar 1 minuto a mais. Outro problema muito importante no nosso bairro é com relação à largura das vias. Quando é feita a manutenção, não se atenta que a largura da rua, das vias não estão adequadas. Ou seja, se você vai passar com o carro e vem um segundo carro, não passa. Você tem que dar uma ré lá entre 15 e 20 metros para que o outro carro passe. Um dos dois tem que ceder espaço. Tá? E as vias do bairro, elas são únicas. Vocês pegam o mapa do bairro, vocês vão ver que é possível passar 2 carros, ou um caminhão e um carro, em qualquer ponto. Porque essas vias, elas não estão adequadas. Tá? Cada vez que a máquina passa, ao invés de alargar, ela estreita a rua. Então, não está correto, alguma coisa está errada. Nós temos, continuando com o alargamento das ruas. Recentemente, eu estava indo para a minha casa e eu me deparei com o ônibus. Vocês já devem ter ouvido muitas reclamações quando se fala a ônibus na Estância Porto Velho. Tá? Então, pouco antes de chegar ao lago, eu me deparei com o ônibus e não era possível passar o ônibus e o meu carro ao mesmo tempo. Tá? E, por minha infelicidade, tinha um outro carro que estava logo atrás do meu carro. Não tinha como o ônibus dar ré, é um carro grande. Eu e o outro carro teve que ceder espaço. Então, foi muito dificultoso nós tirarmos o carro da via para que o ônibus passasse. Tá? O que significa isso? É possível analisar facilmente. A via está estreita.
É fácil. A máquina está lá, alarga. Qual a dificuldade? É uma via pública. Não tem que... Bem, é isso, pessoal. Então, conto com a colaboração de vocês com relação aos pedidos do nosso bairro. Obrigado.